Depois de um início de ano atribulado, o segundo trimestre trouxe uma recuperação robusta dos níveis de atividade económica em Portugal, em resultado da melhoria da situação epidemiológica sustentada pelos rápidos progressos do plano de vacinação contra a Covid-19 e pela consequente reabertura gradual da economia. Em concreto, o PIB real cresceu 15,5% face ao segundo trimestre de 2020, quando este se situava no nível mais baixo dos últimos 21 anos, cerca de 17 pontos percentuais abaixo do período pré-pandemia. A economia portuguesa apresentou assim o melhor desempenho trimestral de sempre no segundo trimestre de 2021, o qual seguiu ao pior de sempre no segundo trimestre de 2020. Esta recuperação foi totalmente suportada pelo forte dinamismo da procura interna, tanto do consumo como do investimento privado. No entanto, o fraco desempenho das exportações, especialmente de serviços devido à lenta recuperação do turismo internacional, não permitiu uma recuperação do PIB para o nível do último trimestre de 2019, mantendo-se 4 pontos percentuais abaixo desse valor. Em termos setoriais, a construção deu continuidade ao excelente momento, sendo o setor que acumula o maior crescimento de valor acrescentado desde o quarto trimestre de 2019, com aproximadamente 6 pontos percentuais. Também o setor industrial apresentou um desempenho positivo em termos agregados, encerrando o trimestre com níveis de produção em linha com o período pré-pandemia. No entanto, o seu desempenho continua a ser profundamente heterogéneo, com alguns segmentos, como o automóvel, a manterem níveis de produção muito distantes dos registados em 2019. Neste caso, seriamente condicionados na sua atividade pela falta de componentes eletrónicos e que tem motivado a suspensão de produção em inúmeras fábricas a nível mundial. Finalmente, o retalho não alimentar registrou uma forte recuperação, beneficiando dos menores condicionalismos à atividade económica, embora as vendas de alguns segmentos, como o vestuário e calçado, ainda se encontrem a uma larga distância dos níveis de 2019 e os serviços mais dependentes da atividade turística internacional, como os alojamentos, continuam com níveis de atividade muito baixos, apesar da melhoria face ao mesmo período do ano anterior, no qual o país estava confinado. O sólido desempenho da procura interna no segundo trimestre de 2021 contrastou com o menor fulgor da procura externa líquida. Em concreto, o consumo privado real acelerou e cresceu 17,5% em termos homólogos, ficando muito próximo do valor pré-pandemia. Esta rápida recuperação ficou a dever-se à redução das restrições sociais em vigor, mas também à sólida situação financeira de muitos agregados familiares residentes, à acumulação extraordinária de poupança desde o início da crise e às favoráveis condições do mercado de trabalho, com o nível de emprego a superar o pré-crise e a taxa de desemprego a cair 4 décimas face ao trimestre anterior para 6,7% da população ativa. No entanto, continuam a registrar-se mais 31 mil desempregados nos centros de emprego em Portugal continental do que em março de 2020. A recuperação do consumo privado foi extensível a todas as grandes categorias que o compõem, sendo contudo mais acentuada nas despesas das famílias com bens duradouros, que encurtaram a sua distância para o valor pré-crise de 15% para 4%. Finalmente, o consumo de bens alimentares continuou a ser privilegiado nas despesas familiares, tendo inclusive acrescido a preços correntes, 1,9% face ao mesmo trimestre do ano anterior, e contabilizando um crescimento de 8,8% face ao último trimestre de 2019. Relativamente às restantes componentes da procura interna, tanto o consumo público como o investimento privado encerraram o trimestre acima do valor pré-crise, este último sustentado pelo investimento fixo em construção, ao passo que o investimento em máquinas e equipamentos continua abaixo do nível pré-pandemia, apesar da recuperação no segundo trimestre de 2021 devido ao adiamento de investimentos em 2020. Do lado da procura externa, exportações e importações sofreram no segundo trimestre de 2021 uma ligeira desaceleração em termos homólogos, a qual reflete a redução das trocas comerciais de bens. Esta redução anulou a recuperação das trocas comerciais de serviços, resultantes do aumento da atividade turística internacional. No entanto, estas mantiveram-se muito distantes do nível pré-crise. As perspectivas para a economia portuguesa melhoraram ao longo dos últimos meses, depois de os resultados do segundo trimestre terem surpreendido pela positiva e dos progressos da campanha de vacinação que colocam atualmente Portugal entre os países com maior cobertura da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Será assim de esperar um melhor desempenho da atividade económica na segunda metade de 2021, apesar do término de alguns programas de apoio, como as moratórias de crédito públicas, e do potencial aumento do número de insolvências, do desemprego e do crédito mal parado, daí decorrentes.
Estes possíveis efeitos negativos poderão ser mitigados pela implementação de muitos investimentos previstos no Plano de Recuperação português, o qual se espera tenha impacto no nível de investimento e, consequentemente, do emprego já no segundo semestre de 2021, prevendo-se que a recuperação económica se mantenha em 2022. No entanto, a incerteza continuará a pairar sobre a economia, com o otimismo a ter de permanecer contido, devido à possibilidade do surgimento de novas estirpes do vírus e às dúvidas quanto à duração do efeito protetor das vacinas e necessidade de eventual reforço. Nos próximos meses terão também lugar alguns eventos políticos relevantes que deverão animar a luta partidária, como as eleições autárquicas no final do mês de setembro e a apresentação e discussão do Orçamento de Estado para 2022. Obrigado e até ao próximo Market Watch.